Olá, caríssimos irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos juntos nesse momento para refletirmos sobre a palavra de Deus. Eu desejo que a graça e a paz deste Deus que é amor e bondade, deste Deus que é verdade e vida, esteja no seu coração e de toda a sua família. 15º domingo do tempo comum. A liturgia nos faz o convite de descobrirmos a importância e o valor da palavra de Deus. Esta palavra que é viva e eficaz. Essa palavra que vem até cada um de nós através do verbo de Deus. Essa é a palavra de vida. A primeira leitura hoje é tirada da profecia de Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Isaías 55, 10 e 11. O versículo 11 vai nos dizer assim: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas antes realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos pretendidos ao enviá-la. No versículo 10, o profeta diz: a palavra de Deus é como aquela chuva que desce do céu, como aquela neve que vem do céu e para lá não volta sem molhar a terra. O exemplo é muito mais bonito e muito mais compreensivo. A chuva desce e ela não tem como retornar se ela primeiro não irrigar a terra e fazer essa terra germinar. Para isso, meu irmão, minha irmã, é preciso que essa terra acolha essa palavra. O problema, por exemplo, da caatinga brasileira ou do sertão brasileiro, que é muito seco, é que quando essa chuva cai, ela escorre. Porque está muito seco, muito ressequido. Por isso que o Isaías vai dizer, essa palavra ela precisa cair, a palavra de Deus é essa chuva que cai mansa. E ela vai penetrando, né? O agricultor ou aquele que trabalha no campo vai dizer que a boa palavra, a boa chuva, é aquela que vem mansa e constante. Então ela vem irrigando. Ela fica ali naquele solo? Não, ela irriga. Um pouco pode ir para a planta, outro pouco desce para o subsolo, outro pouco evapora e se torna nuvem novamente. Por isso que o versículo 11 vai dizer, a palavra de Deus não vem para não produzir fruto. A palavra que sai da boca de Deus, a palavra pronunciada, anunciada, testificada, ela se confirma. Deus disse, faça-se a luz foi feita. Então é essa palavra que gera a vida. Por quê? Porque Deus não é como nós, que muitas vezes usamos mal a palavra. E falamos qualquer coisa e de qualquer jeito. E a nossa palavra para de ter sentido e de ter importância. E nós comparamos a nossa palavra com a palavra de Deus. E nos esquecemos que essa palavra de Deus, ela vem como essa chuva mansa, que vai regando, vai molhando, vai amolecendo e vai produzindo essa vida nova. Vai produzindo essa realidade nova. Vai trazendo esta nova esperança de vida. Esse é o convite da liturgia de hoje. Por isso, o evangelho de hoje, que é um evangelho muito conhecido, Mateus 3, de 1 a 23, a parábola da semente, ou a parábola do semeador, que saiu para semear. Mas eu gostaria de iniciar não pela parábola, mas por uma parte do texto que é muito importante. Depois que Jesus disse a parábola e os discípulos perguntam para ele, por que o Senhor nos fala por parábola? Jesus responde aos discípulos assim: felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ou seja,
Jesus está dizendo, aquela verdade que foi anunciada, no caso de hoje, por Isaías, dessa palavra de Deus que sai para produzir fruto, aquilo foi profetizado. E Jesus está dizendo aos seus discípulos, vocês estão vendo acontecer. Porque o Cristo é a palavra, o verbo de Deus. O Cristo é aquele que anuncia que é essa boa nova, que é esse projeto novo de Deus. E os discípulos estão tendo a possibilidade de ver e ouvir essa palavra diretamente daquele que é o enviado de Deus, o seu Filho. E cada um de nós, meus irmãos e irmãs, tem a possibilidade de ouvir essa palavra diretamente desse Filho. Como, Padre? Jesus já foi para o céu? Jesus já ascendeu ao céu e lá está junto de Deus através do texto bíblico. O Concílio Vaticano II vai dizer a cada um de nós, ou vai lembrar a cada um de nós, que o Senhor está presente na palavra proclamada. Aquela palavra que é lida, que é meditada, que ela gera vida, que ela é anunciada. O Senhor está presente nessa palavra. O Senhor não está presente no livro. Você não abre a Bíblia e Jesus está ali dentro. Não. Porque o texto é o texto. Mas esse texto anunciado, ele ganha vida. Esse texto lido e meditado, ele se torna a palavra de Deus proclamada. E aí ele ganha uma nova perspectiva, ele ganha um novo ânimo, um novo centro, uma nova busca. Ou seja, meus irmãos e irmãs, é necessário que estejamos atentos para compreendermos a verdade que nos é anunciada. Senão nós ficamos como esses que ouvem e não ouvem, que querem ver e não veem. Por quê? Porque podemos ser essa terra dura, que não está disponível para ouvir e compreender a palavra de Deus. Então a palavra é semeada, porque Deus não é seletivo. Muitas vezes se ouve por aí pregadores dizendo que Deus só manda a sua palavra para aquele que é fiel. Não. Deus semeia a todos, porque Ele criou o mundo todo no seu amor e na sua justiça. Mas também a pessoa precisa colher. A pessoa precisa ser essa terra aberta para colher. Essa semente que caiu no caminho, será que ela não poderia germinar? Poderia. Se esse caminho tivesse abertura para colher, para ser trabalhado, para ser arado, para ser mexido e para ganhar nova vida. Mas quantos não estão dispostos a ouvir a boa nova? Quantos não estão dispostos a compreender, a abrir o seu coração? Deixa a palavra de Deus para lá, eu não estou interessado, eu não quero. Deus envia, mas pode ser que a pessoa tenha um coração fechado a essa presença de Deus e não consegue compreendê-la. Então essa palavra é roubada. Há alguns que acolhem, generosamente até, e até com muito ânimo. Só que parece aquela enxurrada que passa. Aquela chuva gigante que vem, passa pela terra e vai embora. E parece que seca tudo, parece que nem choveu. Porque não tem fundamento. As perseguições levam embora. Começa a aparecer as dificuldades, os sofrimentos por causa dessa palavra. É melhor que não a tenhamos. É melhor ficar sem e pronto, é melhor assim. Ela fez bem, mas ela também causa aí algumas dificuldades. Então eu não vou me interessar por ela. Ela questiona algumas coisas, ela questiona a minha vida, questiona a minha forma de ser. É a mesma coisa daquela semente que caiu no meio da pedra. Vai por um momento, mas não tem profundidade, não tem abertura para o trabalho. Ou tem abertura,
mas tem interesse por outras coisas mais do que pela palavra de Deus. É aquela semente caída no meio dos espinhos. Cresce, talvez vai ficar lá o resto da vida, mas a palavra não é o mais importante. Então eu não estou disposto a ouvi-la. Não adianta eu chegar, pegar o texto, abrir e dizer, agora eu quero ver o que Deus vai me revelar. Essa palavra precisa ser meditada. Eu preciso conhecer quem é esse Deus, quem fala. Para quem fala, o que Deus fala nesse momento para mim. Não adianta ser uma palavra de momento ou uma palavra para tentar resolver alguma coisa. Muitas vezes nós estamos vivendo uma fé que é uma fé de momento. Eu preciso agora. Depois eu não sei se eu vou precisar mais. Depois eu volto a precisar, depois eu não preciso mais. Depois eu até fico um tempo, mas aí eu me canso. Falta adesão, falta compromisso. Não se esqueça. Para que a palavra possa produzir 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, a semente que foi lançada, ela precisa morrer. Para que essa boa nova de Deus brote dentro de nós e seja uma boa nova de vida, é preciso que em nós morra aquilo que não é palavra de vida. Aquilo que é refúgio, aquilo que precisa ser tirado fora. Você não pega o amendoim com a casca, mesmo torrado, e come a casca e joga fora os amendoins. Você tira a casca, pode jogar a casca numa terra que ela pode servir de adubo e você come os amendoins. É preciso que nós sejamos essa terra trabalhada que vai tirando aquilo que não é bom e vai fazendo germinar uma vida boa. Em esperança, em alegria, em profundidade, em busca, em vínculo. Mas é preciso deixar essa palavra trabalhar. Por isso que eu gosto de dizer muito, é preciso ouvir muito essa palavra. Ela precisa ser lida, relida, meditada, aprofundada, conhecida, explica um ponto, explica outro. E aí essa palavra vai dando resposta. A semente morre e começa a nascer a planta. Morre em nós aquilo que é o desinteresse, a terra dura, os espinhos e as pedras, e o nosso terreno é arado para que possa nascer a vida plena, para que Deus possa fazer germinar, para que Deus possa fazer cumprir em nós e na nossa existência a vontade dele. E qual é a vontade de Deus, meus irmãos e irmãs? Que nós demos fruto. Deus deseja cumprir a sua vontade nas nossas vidas. A semente que cai em terra boa e produz bons frutos é aquele que tem essa abertura para compreender, para se dedicar a ouvir, a dar passos, e não use mais essa desculpa, eu não conheço porque a palavra de Deus é muito difícil. Ela não é difícil, isso é desculpa de preguiçoso. Se você for lendo e meditando e perguntando e consultando e buscando essa palavra, vai ganhando vida. Mas, repito, não use da palavra de Deus como um amuleto para resolver alguns problemas. Ela precisa ser meditada. E repito algo que já disse outras vezes. Dê prioridade aos evangelhos. O Cristo nos fala ali diretamente. E não se esqueça, a segunda leitura de hoje, que é tirada de Romanos 8, 18 e 23, Paulo vai dizer o quê? O mundo, a criação toda, está esperando a manifestação nossa. Está esperando que nós, que somos essa palavra que gera vida, façamos essa palavra que brota em nós ser proclamada. A palavra de Deus que precisa cumprir o seu efeito para que possa voltar, é que cada um dos filhos e filhas de Deus assuma a sua responsabilidade de anunciador e evangelizador, e nessa responsabilidade faça com que essa palavra de Deus chegue a tantos corações.
quer seja pelo anúncio, quer seja pelo testemunho, quer seja pela explicação da palavra aos seus filhos, quer seja pela oração dessa palavra em comunidade ou individualmente, em grupo familiar, quer seja pelo exemplo, ou seja, essa palavra se torna a vida na sua vida. O Senhor veio para anunciar a boa nova de Deus. E essa boa nova precisa cair em terra boa e dar frutos. O salmo de hoje, que é o Salmo 64, nos diz isso. A semente caiu em terra boa e deu frutos. Que nós possamos ser esta terra boa para fazer a semente germinar e produzir frutos de vida. Deus te abençoe e te ilumine sempre. Bom domingo, fique com Deus. Por isso